O Islã não é uma religião, ele tem uma religião. Incrível! O Islã não se resume à religião. Trata-se de um sistema político para dominar o mundo e faz isso sob o disfarce de religião. Essas são as palavras geniais, geniais de Danny Burmawi, que foi visto pela última vez no podcast de Jeremy Boring, no qual ele fez uma explicação absolutamente incrível, sem trocadilhos, sobre o que o Islã está tentando fazer, o que esses islamistas estão tentando fazer dentro dos Estados Unidos e do Canadá. E vocês precisam assistir porque é realmente importante se informar sobre o que está acontecendo. Mas bem-vindos ao Pushback. Apertem o botão de se inscrever, compartilhem esse vídeo, façam a parte de vocês, vocês vão gostar. Nós temos uma longa tradição neste país de que o Estado não faz críticas à teologia religiosa. Esse é o problema. Você acha que Islã é uma religião? O Islã tem uma religião. Pense nisso como se fosse sua casa. Ela tem uma cozinha, mas sua casa não é uma cozinha. O Islã tem uma religião, não é uma religião. O Islã pode coexistir em um sistema onde o consenso vai determinar as leis do país? A resposta é não, porque o Islã não aceita críticas. Onde quer que o Islã tenha vantagem, ninguém pode criticar o Islã. Se alguém faz isso, é morto ou preso imediatamente. Onde o Islã não tem vantagem, como no Ocidente, o que acontece? Eles tentam introduzir as leis de blasfêmia por diferentes vias. Uma dessas portas é a autocensura. Eles usam sua bondade, sua tolerância para forçar você a não criticar o Islã. Mas quando eles têm vantagem, você recebe o mesmo tratamento que Salman Rushdie. Você recebe o mesmo tratamento que as pessoas que Maomé ordenou que fossem massacradas imediatamente só porque o criticaram. E é isso que acontece hoje no Egito, no Paquistão. Se um cristão é acusado de blasfêmia, de criticar Muhammad, eles não só queimam sua casa e os expulsam da vila ou algo assim, eles confiscam suas terras, seus negócios. Mas quando eles não estão em vantagem, eles dizem, só queremos respeito. Isso parece minimamente familiar para você? Quero dizer, isso soa muito familiar, muito familiar para mim. E aqui está o que Dan diz sobre como isso está acontecendo. Quero voltar ao ponto sobre Mandani, porque você perguntou se para ele o Islã vem primeiro ou o comunismo vem primeiro. Então ele é uma pessoa que vive que simplesmente se identifica com o Islã, mas é comunista em primeiro lugar? Se isso for verdade, então ele não estaria defendendo os elementos islâmicos nessa equação, nessa aliança. Ele estaria focando no comunismo enquanto se identifica como muçulmano para ganhar os votos dos muçulmanos. Mas ao observar as ações dele e acompanhá-lo há quase um ano, você vê que isso não é verdade. A defesa dele do Hamas, o ódio dele por Israel, suas políticas, as pessoas que ele está escolhendo para diferentes cargos cruciais, me mostra que ele também é um muçulmano de verdade e um muçulmano comprometido. Agora, você pode dizer, bom, como é que um muçulmano está promovendo todas essas agendas que vão contra o Islã, como a homossexualidade, o aborto? Eu te digo, bom, qualquer coisa que avance a causa de Alá justifica qualquer ação que você vá tomar. Certo. O que isso significa? Se eles sabem que ao promover essas agendas idiotas, conseguem eleger pessoas igualmente idiotas que permitem seu crescimento contínuo, então isso se justifica. Porque quem liga? Apenas espere. Isso supostamente acabaria com os gays e reduziria os abortos, mas isso nunca vai acontecer, e assim por diante. Mas isso é só uma manobra de curto prazo. Se pudermos apenas dizer, vamos usar esses idiotas úteis para votarem em nós, usando suas palavras de efeito, nas quais não acreditamos, ótimo. Vamos fazer isso porque isso vai trazer o mundo de Alá mais perto, mais rápido, melhor, mais eficiente. Ele, é claro, aborda o tema sobre o qual todos nós precisamos falar dentro desse contexto. Se você acha que Israel está custando muito dinheiro e muito sangue aos Estados Unidos porque estamos lutando em uma guerra de Israel, eu tenho um recado para você. Você é uma idiota. Israel trava uma guerra que, querendo ou não, você também enfrentará. Porque Israel é um símbolo e todos nós somos Israel, mas você ainda não percebeu isso.
Israel está sendo atacado não pelo que faz, mas por quem é. Esta guerra de atrito e a autodefesa israelense, que é retratada como genocídio, são o veículo para contrabandear a mesma ideologia que mantém Israel ocupado em guerra há 80 anos para o Ocidente. Há uma operação em andamento para rebatizar a Jihad Islâmica sob diferentes bandeiras. A Jihad Islâmica expansionista e conquistadora está sendo vendida ao povo americano como movimentos de libertação, uma resposta ao imperialismo, resistência. E esse é o resultado de 50 anos de doutrinação. Sim, senhor, todas essas coisas estão conectadas. Tudo está conectado. Israel, tudo está completamente conectado. E é tão inacreditável para mim que as pessoas ainda não entenderam isso. Tipo, o motivo de você achar que Israel não está fazendo o que deveria fazer é porque eles te doutrinaram. Você vai lidar com o mesmo problema que Israel está lidando, que são islamistas que não gostam da sua visão de mundo, não gostam da sua liberdade e não gostam dos seus valores, então eles simplesmente te atacam. Parece familiar? Qualquer pessoa por aí que não gosta da ideia do Islã, infelizmente para elas, mesmo que ainda não tenham percebido, estão do lado de Israel. Mas isso vai levar tempo para perceberem. Tudo bem, esse não é o objetivo do vídeo. O ponto é mostrar como o Islã tenta conquistar, de forma sofisticada, inteligente e esperta. E está funcionando, a menos que a gente realmente perceba o que está acontecendo. Dani Burmaui tem um ótimo vídeo explicando o que acontece no Canadá. Vamos assistir. Olá, pessoal! Aqui é o Dani Burmaui. Vamos supor que o Canadá queira invadir os Estados Unidos e ocupar o país. Os americanos saberiam imediatamente por quê. Porque o Canadá é um estado e está atravessando as fronteiras com tropas, tanques, armas e vindo para ocupar. Agora, quando você pensa que um estado é uma entidade territorial, você reage, certo? Porque essa é a definição que foi acordada no Ocidente. Agora, o que as pessoas no Ocidente não sabem é que a definição de Estado no Islã não é a mesma. Um Estado no Islã é uma comunidade, o povo. E esse Estado não tem fronteiras. Está sempre se expandindo. Tem uma fronteira. Agora, se esse Estado está ocupando seu país, você não saberia. Por quê? Porque você está confundindo uma identidade política com uma identidade religiosa. Você pensa que o Islã é uma religião, mas na verdade é um Estado. Ele tem uma constituição chamada Lei Sharia, tem uma política externa chamada Doutrina da Jihad, tem cidadãos, os muçulmanos. Agora, quando o Islã, o Estado do Islã, ocupa sua terra, você não percebe, você não reage porque acha que é uma religião. Mas o que você não sabe é que o Islã tem provavelmente apenas 10% do seu conteúdo que é religioso. Então, os cidadãos do Estado do Islã praticam uma religião, a religião oficial do Estado do Islã. Mas o Islã não é apenas uma religião. Se você cometer esse erro, será ocupado sem perceber. Pelo menos. Tenha um bom dia. Você está sendo dominado sem perceber. Pelo menos estamos notando. Pelo menos estamos vendo o que está acontecendo, querida, não é? Você e eu, nós vemos claramente. Sabemos exatamente o que está acontecendo e não caímos mais nessa. A conquista está aqui e nós vamos revidar. Membros leais da Resistência, obrigada pela atenção a este assunto.